Irmãos, boa noite. Boa noite, galera. Então, hoje é dia de nós estarmos renovando nossa aliança com o Senhor. Amém? É um dia muito importante. É um dia que ninguém pode ficar de fora. Nós poderíamos ser um clube de jiu-jitsu, um clube de futebol. Isso poderia ser, mas o que dá identidade a essa família como igreja é a nossa comunhão no pão e no vinho. Quem está me escutando? No corpo e no sangue de Cristo. Por isso é que eu digo que é importante, é imprescindível que a gente venha e entenda o sobrenatural que há nesse momento, que não é apenas uma reunião de todo mundo, uma palavra, um culto, mas eu acredito que aqueles que têm um coração no Senhor hoje sairão daqui transformados. Amém, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Quando eu estiver trazendo a palavra, você não é proibido de glorificar, não é proibido de dar um glória a Deus, não é proibido de bater palma, você não é proibido de nada. Você só é proibido de se dispersar. Você tem que estar focado. Por quê? Porque tem todo um espírito contrário que tenta fazer com que você viaje. E às vezes a palavra é profunda, ela questiona, ela mexe com o nosso interior. Então, quando começa a incomodar, dá vontade de vazar, ir embora, sumir, correr. Mas é nessa hora que Deus está querendo falar com você. Amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Pode falar amém, amém. Amém. Isso. Então, vamos começar hoje com a palavra em João capítulo 4. Vamos lá. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que o João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse depois a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito,
e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-me: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-me: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Amém. Estenda as mãos na minha direção. Fala: papai, usa o João. Que essa noite, papai, seja nossa. E que o Senhor possa falar ao nosso coração. Quebra toda barreira dentro de mim, para que eu possa glorificar o teu nome e desejar a tua presença. Entra em mim pela tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, amados, o contexto dessa palavra que a gente tem que colocar é que, apesar de estarem no mesmo país, esse era um país só no ponto de vista dos romanos. Porque, do ponto de vista dos judeus, o país estava dividido. Samaria era um lugar onde os judeus não eram bem-vindos e os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Havia uma divisão religiosa e uma divisão política mesmo entre eles. Quem está me escutando? Uma outra questão muito séria que havia naquela época, que nós estamos falando de Oriente Médio 2000 anos atrás. O Oriente Médio hoje já é um absurdo em relação ao que é a mulher. Até hoje se tem muito no Oriente Médio o conceito da mulher sendo propriedade do homem, como se fosse uma coisa, um gado, uma casa, um bem, coisa assim. Então nós temos duas situações aí bem escandalosas. A primeira, de Jesus está falando com um samaritano. Os samaritanos romperam com os judeus na ocasião que houve a separação dos reinos. E num determinado momento, um rei que estava na Judéia, que era quando Israel se dividiu em duas partes, era a parte sul, que passou a ser chamada de Judéia, e a parte norte, que continuou o nome Israel, porque eram 10 tribos. E nessa cidade do norte, a capital era Samaria. E aí um rei que aconteceu lá, chamado Jeroboão, ele criou um novo culto, ele criou um novo Deus, e criou um outro grupo de sacerdotes, adoradores lá, que não tinham nada a ver com o Deus mesmo, que era cultuado no templo de Jerusalém, pelos sacerdotes, pelos levitas e tal. Nunca houve mandamento de Deus para esse lugar, mas era um desejo político dele. E aí ele criou um templo em Dan e um templo em Betel. Quem está me escutando? E num determinado momento da história, um dos reis que estavam lá na Judéia, em Jerusalém, entrou lá em Samaria, no caso em Betel, matou os sacerdotes todos, se enterrou os sacerdotes que estavam mortos ali, profanou o templo, botou fogo naquilo tudo, e isso marcou. Você vê que nós estamos falando de um período, séculos depois de que isso aconteceu, mas aquilo era muito vivo lá. Você observa uma coisa que até hoje, as tendências, as guerras do Oriente Médio
se reportam a coisas que aconteceram séculos atrás. Quem está me escutando? Eles guardam isso, é uma cultura, essa coisa da aliança e da guerra, da vingança, de vingar os pais, de vingar os tataravós e tal, e aquilo vai se perpetuando. E Jesus, ele entra nesse, vai falar com a samaritana. Então, aí já tem um problema, que ele era judeu, e ela fala: como é que você, sendo judeu, fala comigo, que eu sou samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E, além disso, o fato dele estar se dirigindo a uma mulher, até hoje, os rabinos judeus, Jesus era um rabi, era um mestre, até hoje, os rabinos judeus, eles não tocam a mulher. Às vezes, quando você está num encontro com judeus e tal, por exemplo, se você for apresentar, ele vai falar com você, ele fala: e aí, tudo bem? Você é o Vinícius, eu sou o João, tudo certo. Quando vai falar com a mulher, aí tem a mulher do Vinícius, ele vem com a mão na minha direção. Ele fala: quem está me entendendo? E o Vinícius diz: está certo. Mulher é um bicho perigoso mesmo. E aí, não, sério, eles acham, eu também acho. E aí o que acontece? Eles não tocam, porque dentro da doutrina, homem e mulher, há uma separação enorme. Quando um cara vai fazer uma visita, no tempo de Paulo, né, alguém ia fazer visita na casa de um cara que é casado, o cara pega as mulheres dele, porque o cara é casado com várias, até hoje isso acontece, ele pega as mulheres ficam todas no quarto, e ele recebe o cara come ali e tal, e as mulheres ficam lá. Não tem negócio da mulherada sentar ali para bater papo. Quem está me escutando? Eles vêm aqui e ficam... O pessoal do Oriente Médio fica escandalizado, porque não tem esse costume. O cara é casado, tem 4 mulheres, as 4 mulheres ficam lá dentro do quarto, não aparecem de jeito nenhum. Só depois que o cara vai embora, as mulheres saem do quarto. É uma cultura. Quem está me entendendo? Quem está me ouvindo? Jesus quebra isso tudo. Ele entra e vai falar com a mulher. Até hoje. Tanto é que, graças a Jesus, as mulheres estão todas aí, ó. Qual mulher que pode glorificar a Deus? Então agradeça a Jesus. Porque se fosse com a cultura do Oriente Médio, vocês estavam todos de burca. Em algum lugar, num canto aí, não iam poder participar do que a gente vive hoje. Jesus é a pessoa que quebra esses paradigmas todos. E eu quero dizer uma coisa, quem está me escutando? Eu pergunto a vocês, foi Jesus que copiou as feministas ou ao contrário? Porque alguém de repente pegou a bandeira da libertação das mulheres, mas quem fez isso foi Jesus. Quem começou isso foi Jesus. É Ele que mudou. É por causa do que Jesus que as mulheres são, e entenderam a visão de liberdade, que elas desfrutam até hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por causa disso. Aleluia. Aquela mulher saiu de casa numa hora fora do normal. Ela foi buscar água num horário onde não tem ninguém ali. Ela foi buscar água, aqui fora da hora sexta, dentro do horário lunar judaico, a hora sexta é meio-dia. Tá? Então, ela vai buscar água no horário onde as mulheres já foram lá buscar água. Nenhuma mulher vai pegar água para cozinhar meio-dia. Ela já tem, de manhã, ela pega água para fazer a purificação das coisas e para cozinhar e tal. Ela não chega ao meio-dia. Quando aquela mulher vai ao meio-dia, porque ela já não quer contato com ninguém. E ela chega lá e encontra lá Jesus. Jesus com sede, o poço está lá, mas não tem como pegar água. E aí Jesus vira para a mulher e pede água. A mulher então, e Jesus ele fala uma coisa com ela. Primeiro, quando ela fala isso, quando ele pede água, ela disse assim: como é que você fala comigo, você sendo judeu e eu samaritano? E Jesus disse: se você soubesse o dom de Deus que está aqui agora com você, você me pediria água e eu te daria água viva. Falou? O que é água viva? Falou nada para ela. Ela não entendeu nada que ele estava dizendo. Bom, aí ela vira e diz assim: você não tem nem como pegar essa água
como é que você está me falando que você me daria água viva? Ele diz, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas se beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Aí ela, então me dá dessa água. Aí ele diz, você quer beber dessa água? Vai lá, traz teu marido. Mas eu não tenho marido. Aí Jesus dá a ela a identidade dela. É verdade, você já teve 5 maridos. E esse aqui agora está com você não é o teu marido. E aquela mulher olhou para ele e disse, vejo que você é profeta. Nós estamos... Porque ele entregou uma coisa para ela. Ele era forasteiro na cidade, amém, amados? Como é que ele dá uma identidade? Como é que ele manda uma dessa para a mulher? Acertou até o número de maridos, amém? Mandou certinho. Ela disse, vejo que o senhor é profeta. Na verdade, nós estamos esperando Cristo. E aí ele diz, sou eu. Uau! Que eu me lembre, é o único lugar que ele fala abertamente comigo. Sou eu. Das outras vezes ele mostra que é, mas não diz. Aqui ele diz, o que você está buscando, você encontrou. Quem está me escutando? Eu queria conversar um pouco hoje sobre o que era um dia comum na vida daquela mulher. Um dia como qualquer um outro. Um dia que para ela iria levantar de manhã, iria purificar as coisas, iria trabalhar na casa dela, iria cuidar dos afazeres da casa, iria cozinhar, provavelmente iria cuidar de filhos, porque não tinha anticoncepcional, e 5 maridos, amém, amados? Devia ter uma produção bastante razoável, e ela provavelmente iria cuidar dos filhos, iria cuidar das coisas. Para ela seria um dia como qualquer outro. Mas aquele dia foi um dia que diferenciou, foi uma diferença, fez alguma coisa rachar no meio, assim, a vida, a história da vida daquela mulher. Ela encontrou Jesus. Aquela mulher chegou ali, ela chegou ali num horário incomum, ela chegou ali acreditando nas crenças religiosas do tempo dela. Ela chegou ali com uma religião montada na cabeça dela. Quem está me escutando? Amém. Haviam crenças, haviam boatos sobre o Messias, havia uma série de coisas, mas aquilo tudo era muito irreal para ela. Ela chegou ali acreditando que a solução da vida dela eram os maridos. Ela tinha trocado 5 vezes de marido já. E já estava com mais um, já era o 6º. Quem está me ouvindo? Provavelmente o 6º ou o 5º, não sei. Tem que analisar o texto. Mas ela chegou ali e estava com o marido que ela sabia que não era o marido dela. Ela estava com aquele homem, mas não era o que ela queria, não era o que ela tinha buscado. E aí Jesus entrega aquilo na lata. Quando Jesus fala de uma água que não mata a sede, e falou imediatamente dos maridos, ela entendeu muito bem o que é água que não mata a sede. O que é você buscar solução para a tua vida nas coisas que não dão solução, que não são solução. Ela chegou ali acreditando nos preconceitos dos judeus e no preconceito dos samaritanos contra os judeus. Ela chegou ali acreditando e entendendo o preconceito dos homens com as mulheres, para as quais as mulheres eram coisas. Ela chegou ali debaixo de toda uma visão que mantinha a mente dela fechada para ela. Ela chegou ali daquele jeito. Ela chegou ali apenas para pegar água. O objetivo dela era encher os cântaros e ir embora. Antes de continuar, eu queria dar uma viajada aqui com vocês. Vamos lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. Acho que eu nunca preguei na minha vida em Lamentações de Jeremias.
Eu acho muito triste. Lamentações, Jeremias 3, 22 e 23. Achou? Está na Bíblia? Isso aí? Vamos lá. 22 e 23. Vamos ler juntos? Vamos lá? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos ler de novo? Vamos lá, preste atenção no que você está lendo. Vamos lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Fala para a pessoa que está do lado, alegre-se. O amor do Senhor não acaba. O amor do Senhor não acaba. Ele se renova. Fala para a igreja toda, sua bondade não tem fim. Aquela mulher foi só beber água. Aquela mulher foi só pegar um jarro d'água. Parecia que nada ia acontecer na vida dela. Parecia que não tinha mais nada para acontecer na vida dela. Era um dia comum. O nosso Pai, o Senhor nos ama. Ele nos confronta, como Jesus confrontou ela. Ele nos toca. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. A cada dia, um dia comum é uma nova oportunidade. É um tempo que começa. Hoje é um dia que começa. Hoje é um dia de uma nova oportunidade. Hoje é algo que está começando. Aquela mulher samaritana, ela só foi beber água, era só um cumprimento de rotina, era alguma coisa, ela não tinha a mente dela mudada, a mente dela era igual, era escrava, era fechada, era uma mente escravizada pela religião, pelos costumes, pelos problemas políticos do seu tempo. Ela estava amarrada com aquilo tudo, e ela foi lá beber água, mas o Senhor é bom. Quem está me escutando? Amém. O Senhor é o grande diferencial naquele momento. É o diferencial que faz com que a nossa vida mude de um dia para o outro. Novas são a cada manhã as misericórdias, as bênçãos, o amor do Senhor. Todos os dias muda. Fala comigo, igreja. Todos os dias. Todos os dias. Elas são novas. Não importa aí o quão amarrado, o quão preso você está com coisas velhas. O Senhor abre uma porta para você começar uma coisa nova. Quem está me escutando? Diga amém. Aquela mulher chegou ali com tudo isso, mas quando terminou o dia, sabe, ela tinha uma revelação sobre a sua vida. Ela tinha diante dela o cumprimento de uma promessa que anos e anos estava se falando de Messias. Agora aparece um homem, fala tudo que ela é, entrega a ela uma sabedoria que ela nunca viu, e depois ele diz para ela assim: eu sou o que você está buscando, o que você está esperando. Aconteceu. Sabe, esse é um momento sempre muito difícil na vida das pessoas. É quando o Senhor diz assim: acabou o tempo da espera, chegou a hora da coisa acontecer. Amém. Quem está me escutando? Amém. Acabou o tempo da espera, acabou o tempo de você ficar orando, de você ficar esperando para que o milagre aconteça. O milagre acontece, o milagre está diante de você, o Senhor vem diante de você, e você diz assim: será? Será? Sabe, o dia daquela mulher começou como qualquer outro. Aquele momento começou como qualquer outro. Mas o dia dela terminou com ela cheio de respostas para a vida dela. E terminou anunciando o Cristo. A Bíblia diz que essa mulher
foi responsável por muitas pessoas crerem em Cristo, porque ela saiu dali anunciando: olha, chegou um cara aí, tem um cara aí, ele está lá no poço, ele falou tudo da minha vida, ele não me conhece, e falou tudo da minha vida, ele não sabe quem eu sou, e falou tudo de mim. E parece que as palavras, e isso eu quero dizer para vocês, muitas vezes eu estou aqui nesse púlpito e estou pregando, não conheço a vida de ninguém ou de outras pessoas, eu conheço até, mas eu prego sobre coisas que só o Senhor fala com você, que só quem sabe é você e Deus. E eu estou falando dessas coisas aqui, talvez esteja falando hoje dessas coisas. Quem está me escutando, diga amém. Quem pode dar uma glória a Deus? Quem pode aplaudir a presença do Espírito Santo nesse lugar? Aplauda o Espírito Santo. A Bíblia fala que aquela mulher largou os cântaros ali e foi embora. Ela foi lá só para pegar água, mas ela nem pegou água. Ela largou lá. Ela ficou tão impactada pelaquilo que Jesus falou, pela revelação de que, porque ali houve uma revelação de Jesus sobre ela, mas houve uma revelação dela sobre quem era Jesus. Amém. Ninguém tinha falado de Messias, eles estavam discutindo adoração. Ela estava falando: não, a gente adora aqui em Betel, mas vocês adoram em Jerusalém. E Jesus disse: olha, vai chegar o dia, esse dia já chegou. Olha o que ele fala: vai chegar o dia, esse dia já chegou, em que nem em Jerusalém, nem em Betel, mas o Pai adora aqueles que está buscando, está procurando aqueles que o adoram em espírito e verdade. Ele desloca o eixo da conversa da religião para o sobrenatural. Ele fala de coisas espirituais, ele sai dali. Ele diz: não vamos ficar discutindo religião, vamos para outro lugar, vamos para outro nível de conversa. Vamos falar de adoração. Ela ficou tão impactada com aquilo tudo que ela largou a água, largou o cântaro, largou tudo lá. A Bíblia diz que ela largou o cântaro e foi embora. Ela foi lá para buscar água. Mas quando encontrou Jesus, ela não queria mais buscar água. A vida dela mudou. Porque o Senhor, quando entra na vida de alguém, a gente tem um impacto com isso, nada mais faz sentido a não ser viver com Ele. Amém. Quem está me escutando? Amém. Nada mais faz sentido. A única coisa que faz sentido é viver com o Senhor e para o Senhor. Eu não consigo entender, sinceramente, falando uma coisa minha, eu não consigo entender ninguém que troca um momento como esse que a gente está vivendo aqui com o Senhor por qualquer uma outra coisa. Talvez um jogo de futebol, ou uma festinha de aniversário. Quem está me escutando? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque esse momento aqui é um momento que muda a nossa vida. Encontrar com o Senhor muda a nossa vida. Quem está me escutando? O Senhor dá direção, dá luz. Tem uma coisa. O problema de você querer largar o que está para trás é quando a gente se vê como alguma coisa. Esses dias eu estava escutando uma pessoa, até um pastor, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse: como é que alguém pode se humilhar? Quando a pessoa fala, eu vou me humilhar, só pode se humilhar quem se acha alguma coisa. Então ele tem que se humilhar. Nós precisamos entender que a nossa mente já é uma mente humilhada. O único que pode se humilhar é Cristo, porque Cristo é alguma coisa. Porque o homem não tem nada para se humilhar. Nenhum de nós tem nada para se humilhar, para dizer assim: vou me humilhar diante de Deus. Por quê? Você é algum príncipe? Você é algum Deus? Algum exemplo de santidade, de perfeição, de correção? Vou me humilhar. Vou quebrar o galho de Deus aqui. Vou quebrar o galho dele. Vou dar uma humilhada. Não.
A única diferença entre Adão antes da queda e Adão depois é que Adão antes da queda enxergava, porque tinha luz. A luz não era dele, não era ele, mas havia luz e ele tinha os olhos abertos. Mas depois do pecado, os olhos dele se fecharam. E muitos continuam com os olhos fechados até hoje, quem está me escutando. Porque quem abre os olhos é Cristo. E os olhos fechados nos dão a impressão de que nós ainda somos alguma coisa. E aí alguns se acham bons, se acham santos, bons. A única coisa que a gente precisa saber é que nós somos seres humilhados, destruídos por causa do pecado. Sem o Senhor, nós simplesmente não existimos. É questão de tempo. Quem está me escutando? A santidade de Deus nos destrói. Mas nós somos alguma coisa porque Cristo é. E porque Ele é e Ele habita em nós, então nós somos alguma coisa. Eu não tenho que me humilhar, eu já sou humilhado. Eu só tenho Cristo. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu só tenho Cristo. Eu não tenho mais nada. É a única coisa que pode me manter. Quando a pessoa sente que ainda é alguma coisa, esse diálogo aqui com a samaritana, Jesus vai desconstruindo todo o modelo de religião onde ela estava agarrada. Tem que largar disso tudo, largar de tudo e dizer, a única coisa que você vai beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Você vai beber a água do sucesso, da vitória. Vai beber a água do quê? Do novo emprego. Vai beber a água do sucesso financeiro. Vai beber a água do corpinho bonitinho. Vai beber a água do diploma. Vai beber essa água, você vai voltar a ter sede. Mas existe uma água que você vai beber e nunca mais vai ter sede, que é Cristo. Quem está me escutando, diga amém. E você está tendo hoje a chance. Hoje. Nós somos pessoas que variamos muito. Um dia a gente está bem, outro dia está mal. Um dia a gente está de um jeito, no outro dia a gente está de outro. Mas eu tenho uma boa notícia. Fala comigo. Deus não muda. Deus não muda. A boa notícia é que Deus não muda. E todos os dias temos a oportunidade de conhecê-lo. Hoje é o dia que a porta está aberta para você conhecer o Senhor. Pastor, mas eu já conheço. Não, você vai conhecer mais. Tem muita coisa para conhecer. Eu tenho muita coisa para conhecer. Essa semana passada eu saí com o pastor Sandoval. Foi o pastor que me ordenou. A gente saiu para tomar um café. Nosso café demorou 4 horas. Bebemos muitas doses de café. Bulhos e mais bulhos de café. Está frio, né? Pãozinho quente e tal. E conversamos muito. E na saída ele hoje, antes de vir para cá, ele mandou uma palavra para mim. Sabe, dizendo: João, você um dia teve muito alto e você caiu e Deus te levantou e te colocou mais alto ainda. E eu estou muito feliz, ele falando comigo. E depois ele disse: mas toma cuidado, porque não é o fim. Tem muita coisa para você conhecer o Senhor. Tem muita coisa para você viver. Tem muitos lugares espirituais para você ir, para você visitar. Toma cuidado para a sua fome não acabar. Que palavra ele me deu. Eu quero declarar diante dessa igreja que hoje é um dia em que as portas estão abertas para eu conhecer o Senhor. Amém. Mais ainda do que eu conhecia ontem. Amém. E esse é um lugar espiritual que eu não quero sair. Eu não quero ficar satisfeito. Eu não quero morar no lugar da religião, muito menos no lugar do meu passado, do passado dos meus pais. Eu não quero viver o que a igreja viveu há 200 anos atrás, há 300, muito menos há 500 anos. Eu quero viver hoje o que Deus tem para nós hoje. As portas estão abertas. Ele está querendo se revelar. Ele está querendo nos levar a um lugar maior. Ele está aqui. Você não entendeu? Ele está aqui. A gente tem essa chance concreta nas nossas mãos.
A palavra diz que nós nos reuníssemos 2 ou 3 no nome dele, ele estaria presente. Ele está aqui. É real. É concreto isso. Sabe, a gente precisa deixar a nossa bagagem. Deixar a nossa bagagem para trás. Eu sempre penso em bagagem. Eu penso muito no pecado de Acã. Quem sabe de que eu estou falando? Amém. Levanta a mão quem sabe do que eu estou falando. Acã. Pois é, Acã, Deus tinha dito para Acã, Deus tinha dito para aquele povo: olha, vocês vão entrar naquela cidade, vão conquistar, vão pegar, mas não quero que pegue nada, eu não quero que toque nada lá, eu só quero que vocês entrem na cidade, que eu vou derrubar as muralhas de Jericó, e vocês vão entrar em Jericó, vão dominar tudo, mata todo mundo, mata os bichos, mata tudo. Vocês não vão se contaminar. Só que quando o cara chegou lá, o Acã olhou e disse: não, mas pô, tinha lá uma capa babilônica, tinha lá umas coisas de valor. Ele passou a mão naquilo como quem não quer nada, misturou com a bagagem dele. Quem está me escutando? Quem está me ouvindo? Jogou aquilo na bagagem dele. E eu quero dizer, existem bagagens que a gente tem que se livrar delas. A bagagem de Acã não era a questão das coisas que tinham valor. A bagagem de Acã era uma mentalidade que ele precisava se livrar. Ele estava preocupado com capa babilônica, com espada, com dinheiro, com bênçãos desse mundo. E Deus estava levando eles a um lugar. Aquela cidade não tinha como cair. Aquela cidade não tinha como ser dominada. As muralhas caíram na frente dele e eles entraram. Quem está me escutando? Quando o cara entrou, ele acreditou na muralha, acreditou na vitória, ele viu a vitória, ele viu o que Deus estava fazendo. Mesmo assim, ele pegou a bagagem e disse assim: não, peraí, deixa eu ficar rico. Vou arrumar um negocinho aqui para me dar bem. Não é a bagagem, era a bagagem. Ele não entendeu que Deus estava fazendo uma coisa nova, que estava tirando eles do deserto e estava levando eles a um lugar que seria deles, ao lugar de vitória. Quem está me escutando? Amém. Ao lugar de conquista. Aquela mulher largou o cântaro ali, porque aquele largar o cântaro, e eu entendo isso, era como se ela estivesse largando ali o cântaro, a religião, a história de Samaria, de Judeia, de Betel, e o massacre do pai, do tio, do avô, de não sei das quantas, quase que eu derrubo o ventilador. O pai, e ela mantendo um ódio pelo judeu, ela não sabia nem conhecer judeu nenhum de repente, e ela mantinha aquele ódio porque tem que manter, eu tenho que odiar, eu tenho que ser contra. Por que eu tenho que ser contra? Porque eu tenho que ser contra. Eu sou de um povo que é contra o outro povo, mas caramba, ela estava amarrada. Quando ela largou o cântaro ali, ela não largou o cântaro, ela largou a bagagem dela. Ela abriu mão do que ela ia fazer. Ela abriu mão de uma mentalidade. Não foi só Jesus que quebrou o paradigma, ela quebrou o paradigma também, quando conversou com um judeu, e quando conversou com um homem, e quando saiu dali para dizer que aquele cara era o Messias. Quem está me escutando? Um judeu, logo um judeu ia ser o Messias. Quem está me ouvindo? Ela teve coragem. Ela não devia ser muito bem vista. Ela não tinha boa fama. Quem está me escutando? 5 maridos é um currículo. Quem está me escutando? Estamos falando de Oriente Médio. 2000 anos atrás. Não é? 5 maridos. Se fosse na igreja, a pessoa já fica assim, uau. Não é? É currículo. Ela não era, mas ela o que ela anunciou com tanta convicção. Ela sabia muito bem que ela não estava falando dela, ela estava falando de Deus. Ela estava falando de uma coisa que ela viu, ela falou com tanta convicção, ela falou com tanta certeza de uma coisa que ela estava vendo em Deus, que as pessoas não olharam para o que ela era, olharam para aquilo que ela estava dizendo e creram. A Bíblia diz que creram. E no final daquele dia, muitos samaritanos ficaram em volta de Jesus, e a Bíblia diz que creram por causa dessa mulher. Porque aquilo que era de Cristo nela era maior do que qualquer realidade da história, do passado dela. E quando ela largou o cântaro,
A pessoa que largou o cântaro e foi embora era completamente diferente da pessoa que chegou lá com o cântaro. Ela chegou lá só para cumprir mais um dia da vida dela, mas aquele dia foi o dia da mudança. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, que hoje pode ser o dia da tua mudança. Hoje pode ser o dia de você deixar a religião de ontem para trás. A mesmice da tua vida com Deus para trás. E dizer assim, não, agora eu quero ter um encontro com Cristo mesmo. Eu quero viver essa realidade com Cristo. Por quê? Porque todos os dias, está escrito lá em Lamentações de Jeremias, que todos os dias o Senhor é igual, e todos os dias a porta está aberta para conhecer a Ele. Eu tenho essa convicção. Eu quero dizer, igreja, que todos nós que estamos aqui, estamos recebendo, se você é novo convertido, ou se você chegou na igreja ontem, se você chegou há 10 anos atrás, a porta está aberta do mesmo jeito. E você pode estar num lugar de mesmice, de prisão, de religião, do mesmo jeito. Pode ser porque a tua experiência com Cristo de ontem não é suficiente para alimentar você hoje. A experiência com Cristo tem que se renovar. Ela tem que ser hoje. Não é à toa que você está aqui. Fala para o teu irmão do lado. Não é à toa que você está aqui. Foi Deus que trouxe você aqui. E a oportunidade é para hoje, não é para ontem. Nem para anteontem, nem para 10 anos atrás. É para hoje. A porta da revolução é hoje. A porta que vai mudar você. Pô, essa mulher saiu dali, ela teve uma experiência com Cristo, eu pregando para a cidade inteira. Senhor, faz isso com a gente. Faz isso com a gente. O que impede? Olha que bênção. O que impede? Ela tinha tanta convicção de que era Cristo, que nada impediu. Ela não ficou assim, não, eu primeiro tenho que me purificar. Primeiro eu quero resolver o problema dos meus casamentos. Não, primeiro eu tenho que resolver o problema dos meus pecados. Não, nada disso. Ela viu e disse, cara, eu não posso ficar calada. Eu não vou nem voltar para casa com cântaro. Eu vou anunciar a Cristo. Quem está me ouvindo? Sabe, durante muitos anos em nossas vidas, às vezes a gente viveu de criar para si mesmo desculpas e pretextos, né? Para não mandar e para deixar o velho eu. Hoje eu estava vendo o Gustavo cantando. Deixar o velho eu para trás. Por que eu vou deixar um velho eu? Por que eu vou? Por que eu tenho que largar? Não vou largar não, tá bom do jeito que tá, eu vou lá. Eu vou mantendo as coisas como estão mesmo. Tá bom. Porque dá medo a gente largar o velho eu para trás, para deixar com que uma nova identidade em Cristo ocupe você. Pastor, como é que é esse negócio de nova identidade? Nova identidade é assim, você vai ser você mesmo. Quando você se aproxima de Cristo, você se torna você mesmo. Você vai abandonar a identidade mentirosa que o mundo está te dando. E você vai se aproximar de Deus e Deus vai revelar quem você é, como Ele fez com aquela mulher samaritana. Às vezes dói. Deve ter doído nela também, mas mudou a vida dela. Quem está me escutando? Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Sabe, a gente tem que parar de estimar o velho homem. Pensar assim, não, eu não sou tão ruim assim. Tem gente mais pecadora do que eu. Gente, o diabo é muito habilidoso para comparar pecado. Ensinar a gente a comparar pecado. Aí eu estou aqui na frente, né? Deus está mostrando um monte de pecados, coisas que eu tenho que mudar. Aí eu digo assim, não, mas pelo menos eu não sou traficante de droga, estuprador. Tentando comparar pecado para poder diminuir a minha culpa. Eu não quero diminuir a minha culpa, eu quero arrancar ela de mim. Eu quero arrancar ela de mim. Eu quero que o Senhor me governe.
Uma nova identidade me governa. Quem está me escutando? E Ele pode fazer isso. Eu não quero ser governado pela culpa do velho homem. Eu não quero ficar arranjando pretextos para não mudar. Eu quero deixar o Senhor me mudar. E hoje vai ser a proposta da nossa ceia. Sabe, eu quero eliminar os pretextos para não mudar. Eu quero aceitar o dia de hoje como uma porta aberta. E amanhã vai ser outra porta aberta. E depois de amanhã outra porta aberta. E todos os dias eu vou mudar por causa de Jesus. Todos os dias eu vou me aproximar para ser aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou de verdade. Eu vejo homens que foram para o adultério e na realidade sempre foram homens fiéis, homens de Deus, homens sérios. E por que eles foram para o adultério? Porque Satanás enganou eles. Por que eles foram para a prostituição? Por que uma mulher foi para a prostituição e foi estudar? Porque Satanás enganou ela. Porque na realidade o Senhor chamou para ela ser uma grande mulher de Deus. Quem está me escutando? Tem um monte de pessoas que foram enganadas com uma identidade falsa. Mas Jesus está aqui hoje para dizer para você quem você é, para fazer com que você diga para todo mundo quem Ele é, como aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher, Jesus disse para ela quem ela era, e ela entendeu quem Ele era, e disse para todo mundo. Hoje é esse dia na tua vida, meu irmão, minha irmã. E esse dia, se não for para você, vai ser para mim. Se vocês não quiserem essa bênção, eu quero. Eu quero viver isso hoje na minha vida. Eu quero reconhecer quem eu sou e reconhecer quem Jesus é para mim. E contar para todo mundo.